Então, nesse instante, nós vamos unindo os nossos corações, nos ligando ao Mestre Jesus, à equipe que cuida do Chico Xavier, o nosso mentor, anjo guardião, que nos inspira, que nos protege. Pedindo, Mestre, que os mentores nesse instante possam visitar cada um dos lares, nessa manhã, em especial o lar da Júlia, para esse nosso encontro. Nós sabemos, Senhor, que quando nos unimos em pensamento, estamos juntos. O pensamento é uma ponte que nos une, independente de tempo e espaço. Que nessa manhã, Mestre amado, que todos nós, trabalhadores da sua seara, possamos guardar os ensinamentos que nos serão trazidos pela Júlia. Que nós possamos sentir a responsabilidade da tarefa que nos cabe, porque nós sabemos que o acaso não existe. Ampara-nos, Mestre, como trabalhadores da última hora, para que nós saibamos servir com amor. Que nós possamos fazer o melhor em benefício daqueles que nos rodeiam, dentro e fora do nosso lar. Inspira a Júlia para que a sua palavra seja fácil. Que ela possa trazer a mensagem que nós precisamos ouvir e aprender. E despertar a nossa consciência nesse trabalho que nos cabe nessa encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Mestre, de tudo. Amém. Então, é com muita alegria que a gente recebe a Júlia hoje, na verdade a doutora Júlia, que pede para a gente não chamar ela de doutora. Ela é advogada graduada pela Universidade de São Francisco. Atualmente ela é presidente da USE, do estado de São Paulo, ligada à FEB. Ela foi diretora da federação na área de ensino e divulgação. Colabora na Rádio Boa Nova. Ela é também palestrante nacional e internacional. E supervisiona um trabalho super importante na área de cultura, documentação e pesquisa de espiritismo. Então ela vem falar para a gente sobre centro espírita, sobre trabalho, como alguém que já tem janela, já tem história, já tem experiência, né? E para nos ajudar aí nesse momento que nós estamos estruturando a nossa casa, estruturando os nossos trabalhos, para entender um pouco mais o que é que a gente pode fazer de melhor, de diferente, para que a gente possa ficar mais perto aí do caminho reto, da responsabilidade que a gente se comprometeu, porque como eu comentei, na nossa prece o acaso não existe, a gente não está junto aqui nesse momento por acaso. Cada um de nós é uma pecinha de um grande quebra-cabeça que traz aí a sua responsabilidade para passar a mensagem de Jesus. Então é com muita alegria, com muita humildade aí que a gente apresenta a Júlia para essa manhã. Obrigada, Júlia, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana. É sempre muito bom, depois de tanto tempo, te rever, né? A Lúcia ainda tem o privilégio de vê-la de vez em quando, antes da pandemia, né? Mas agora também, chegando no final da pandemia, vamos nos encontrar novamente. Então, é com alegria que aceito estar aqui com vocês, esperando que possamos refletir hoje um pouco sobre o Centro Espírita
e também nós que somos os trabalhadores das nossas casas espíritas, né? Eu sei que há uma diferença grande de cultura, né, no nosso planeta Terra, e a gente sabe das dificuldades com que nós enfrentamos, né, as diferenças culturais quando nós queremos levar avante a doutrina espírita. Mas com muita fé, com muita esperança, como você disse, Ana, sabendo de que todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, que o acaso não existe, certamente esse grupo está sobre a égide e a proteção dos espíritos superiores que presidem o espiritismo sobre a face da Terra. Então, tenho certeza absoluta que vocês fazem parte dessa grande família universal, né, tentando construir, colocar um tijolinho na construção de um mundo melhor. Então, é com essa alegria e com essa certeza que nós vamos conversar um pouco sobre a nossa casa espírita. Eu sei, como já disse, que existem muitas diferenças culturais, mas a gente vai tentar trazer assim, mais genericamente, sobre a casa espírita, sobre as nossas funções, resguardando naturalmente usos e costumes locais, tá bem? Se vocês quiserem perguntar, interromper, pode me interromper. Eu não tenho problema de ser interrompida, não, ok? Bom, o Centro Espírita é a unidade fundamental do movimento espírita, assim como a família é a unidade fundamental da nossa sociedade, né? Então, quando a nossa unidade fundamental, que é a casa espírita, estiver bem estruturada, o nosso movimento espírita tenderá a mais rapidamente caminhar. Assim como quando a nossa família está melhor estruturada, a nossa sociedade vai melhorando também aos poucos no sentido da moral, né? Que é a meta de todos nós. Bom, ainda aqui falando sobre a... Parece que a minha transparência não quer ir para frente. Vamos ver aqui. Foi. Então, de acordo com Emmanuel, vou trazer alguns conceitos muito rápidos para a gente lembrar, né? Para contextualizar aquilo que nós vamos falar um pouco mais lá para frente. Então, o Centro Espírita que nós estamos considerando é uma escola onde podemos aprender e ensinar, né? Não existe professor e nós somos todos ensinando todos. Então, não existe ninguém que não tenha alguma coisa para aprender e para ensinar. Então, plantar o bem, recolher-lhe as graças e aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Então, esse é o conceito de Emmanuel a respeito do Centro Espírita, que nós concordamos. Também, no livro Consolador, o Emmanuel, né, diz o seguinte: o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas em que os paulistas fizeram diversas perguntas e o Emmanuel resolveu, à época, de 1950, se não me engano, por aí, ou um pouco depois, dar as respostas. Então, tem todas as respostas sobre a filosofia, sobre a ciência, sobre sociologia, sobre a física, sobre a química, sobre todas as atividades humanas. Então, lá o Emmanuel responde às perguntas, né, feita pelo movimento espírita. Então, o Centro Espírita, segundo está no Consolador, é um grêmio espírita cristão. Eu trouxe essa expressão porque na codificação fala-se em espírita cristão, mas como nós temos algumas pessoas no movimento espírita que não considera o espiritismo cristão, mas a sua essência é a base cristã, né?
Eu sei que em determinados locais da Europa, por exemplo, a tendência é não considerar o espiritismo cristão, mas na sua base, na sua estrutura, na sua essência, né, e codificada por Kardec, o espiritismo é cristão. Deve ter, mais que tudo, a característica familiar, né? Aquela característica, assim, de união, de solidariedade. Então, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Então, é um local de aconchego, de acolhimento, é um local onde as pessoas também resolvem os seus problemas, né? Levam os seus problemas, resolvem os problemas. Então, é um grupo de pessoas que ajudam uns aos outros, né, no caminho da evolução. Então, por isso que é esse Grêmio Espírita Cristão. Então, o Kardec, né, ele diz o seguinte, que aquele que tem a intenção de organizar um grupo espírita, que quer organizar um grupo que nós sempre começamos, né, nos países, de uma maneira em geral, aqui no Brasil também, quando um grupo de pessoas que se afinizam, que têm os mesmos pensamentos, mesmos ideais, resolvem fundar uma casa espírita. Começa lá com o Evangelho no Lar e começa estudando, daqui a pouquinho sente a necessidade de ampliar, né, o grupo e acaba fundando uma casa espírita. Então, Kardec diz que, ao querermos organizar um grupo em boas condições, deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido, né? Então, claro, é muito difícil de você encontrar os pares perfeitos. Nem no casamento a gente encontra, no centro também não é verdade? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que para a direção, não estamos dizendo para as pessoas que frequentam, as pessoas que precisam da nossa casa, mas aquelas pessoas que estão na direção da casa, o Kardec recomenda que sejam pessoas que levem a doutrina a sério e cujo caráter seja conciliatório, né? Então, ele mesmo, e tenha essa característica da benevolência, porque você vai trabalhar muito com a dor dos outros, você vai trabalhar muito também aconselhando, vibrando, né? Aplicando o passe. Então, quanto mais você tiver bondade no seu coração, desejo de ajudar o próximo, então, mais eficaz você será, né? Então, é nesse sentido aqui. Bom, o Centro Espírita, então, só para nós meditarmos um pouco, é um campo de luz aberto a todos, apontando rumos de libertação. Ou seja, nós atendemos, acolhemos, orientamos, né? E independentemente de qual religião pertença, mas que é aberto, é uma casa aberta às pessoas que dele ou dela necessitar. Atualizá-lo sem modificar os objetivos básicos, ou seja, essa atualização que o Emmanuel se refere é justamente as adaptações de cada local, né? Se eu tenho um centro espírita na periferia, ali na comunidade, né? Antigamente chamava favela, hoje a gente chama de comunidade, então as características da casa é de um jeito. Mas se você tem uma casa espírita num bairro onde tem classe média alta, você tem uma outra característica, né? Então, você deve atualizar. E também, eu acho, muitas casas, às vezes nós colocamos um pouco de conforto, uma cadeira um pouco melhor, né? Eu, quando comecei na doutrina, acho que a Lúcia também, as cadeiras eram todas
de plástico, aquelas que eram meio abauladas assim, a gente saía de lá depois de 2 horas com uma dor na coluna tremenda, porque cadeira abaulada nas costas é meio complicado, mas era o que a gente podia adquirir na época. Hoje já existem modelos é, mais modernos e mais confortáveis. Então, também, Kardec sabe que ele fez um projeto chamado 1868, e nesse projeto dele, que é um projeto de centro espírita, ele fala, inclusive, do mobiliário, né? Ele já previa até o mobiliário. Não, a nossa casa espírita não precisa ser de uma suntuosidade, mas precisa de ter um mínimo de conforto, né? Ele até fala numa antessala, onde as pessoas possam conversar, se confraternizar. Então, o nosso codificador previu, inclusive, nesse projeto de futuro da Casa Espírita, qualificar a nossa Casa Espírita para os grandes momentos do presente e do futuro, porque nós sabemos que a procura vem sendo muito grande, principalmente aqui no Brasil, né? Quando nós passamos, quanto mais dificuldade nós passamos, mais nós temos a procura às nossas casas espíritas, embora não é só uma questão financeira, é uma questão também de emocionais, há muita depressão, há muitas pessoas que estão moralmente abaladas, inclusive com os reveses da vida. Então, tudo isso nós temos que nos preparar para esses grandes momentos. O amor, o estudo, a ação da caridade, a Emmanuel coloca sempre como importante a ação da caridade. A caridade aqui colocada, né, não só a caridade de ajudar as pessoas necessitadas, mas também a caridade como ensinou Jesus, que está lá no livro dos Espíritos, né, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, esse é o famoso BIP do movimento espírita, né? Praticar o BIP-BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, às vezes nós brincamos nos nossos cursos, falando, olha, hoje é o dia do exercício do BIP-BIP, que é a ação da caridade. Bom, oficina de trabalho, também um templo de oração, lugar de reequilíbrio, porque nós vamos à nossa casa espírita, que já vai estar preparado pelos nossos mentores espirituais, então os fluidos lá são muito melhores trabalhados, e aí nós entramos na nossa casa espírita, é como se fosse um refrigério, né, no deserto árido da nossa vida. Então, a nossa casa espírita é também um templo de oração, é um lugar de reequilíbrio, é um hospital das almas e iluminação de consciência. Essa iluminação de consciência é o conhecimento da doutrina, é o porquê nós estamos aqui, né? O porquê da vida, de onde viemos, para onde nós fomos. São todas essas respostas filosóficas que a doutrina espírita nos oferece, nos ensinando, né, que a nossa razão de estarmos aqui encarnados num determinado momento é alguma coisa que está dentro de uma proposta nossa de evolução. Então, Emmanuel coloca dessa forma aqui. Vamos ver aqui. Ainda ele diz que, então, o templo espírita não é simplesmente uma construção de natureza material, mas é um lar de esclarecimento, onde nós levamos a consolação, nós vamos nos renovar e vamos praticar a solidariedade, né? Porque é um ajudando o outro. A solidariedade, no dia que o mundo for solidário, no dia que o espiritismo, não que todo mundo vai se tornar espírita, não. O espiritismo não veio para isso, na verdade. O espiritismo veio para levedar a massa. O espiritismo veio para movimentar, né, a nossa consciência. Então, ensinar a praticar o bem, fazer o bem, construir o bem. Então, a solidariedade, no dia que for
é um comportamento natural de todas as pessoas do nosso planeta Terra, nós estaremos já na metade da era da regeneração, acho, né? Porque, por enquanto, ainda nós estamos no início. E aí, diz o Emmanuel que cada coração que lhe compunha a estrutura moral se assemelha, então, a uma peça viva de amor na sustentação da obra. Né? Grande trabalho que nós temos ainda pela frente. Então, falamos do Centro Espírita, vamos falar um pouco de nós que somos os trabalhadores da nossa casa espírita. Então, é uma pesquisa que eu fiz assim, do que diversos espíritos falam, como Emmanuel, né? Também André Luiz, alguma coisa, mas basicamente está mais baseada em Kardec. Então, eu gosto muito de estudar as recomendações de Kardec, não só na Revista Espírita, mas também na Constituição do Espiritismo, né? Sobre as reuniões mediúnicas, sobre as reuniões dos espíritas. Então, tudo isso, Kardec já deixou, né, um estudo, uma reflexão aprofundada para que nós pudéssemos melhor trabalhar a nossa casa espírita. Então, os trabalhadores espíritas são aqueles que compreendem e respeitam as diferenças de entendimento que possam existir entre companheiros e instituições. Né? Como eu já tinha dito inicialmente, as casas espíritas, as instituições vão ter muitas diferenças culturais, locais, usos e costumes, o próprio país muito diferente, né? Então, tem que existir uma certa adaptação, mas não adaptação no sentido da doutrina. A doutrina espírita é sempre aquela que foi codificada por Kardec. Então, nossa base essencial é Kardec. Agora, nós usamos também algumas literaturas que têm um consenso no movimento espírita, há um certo consenso. Nós procuramos não usar aquela literatura que não tem consenso ou que traz controvérsias entre os adeptos, né? Então, para não haver muitas discussões e controvérsias e discórdias, então a gente prefere usar a literatura que existe um consenso no movimento espírita. E o Chico, ao meu ver, pelo menos, é consenso, né? Os livros do Chico Xavier. Bom, diz também aqui, o Emmanuel, que os trabalhadores espíritas, não é de Emmanuel, esse aqui não é de Emmanuel, destacam, cultivam e valorizam os pontos afins existentes no trabalho em conjunto. Ou seja, nós recomendamos, a codificação recomenda, a doutrina espírita recomenda que nós devemos trabalhar em equipe, né? Porque a obra, o importante não são a pessoa, esta ou aquela pessoa, mas o conjunto do trabalho em equipe. A gente aprende a respeitar as diferenças, entender o outro, né? Então, é a recomendação. Fortalecem os laços de união pela praticidade, pela prática da fraternidade, né? E também para o trabalho de difusão da doutrina seja feita sem retardamento. Então, esse laço de união é importante. Unidos, não só unidos entre nós, trabalhadores de uma casa espírita, mas também laços de união com o movimento organizado, né, com outras casas espíritas. Às vezes, uma ajuda a suprir a necessidade de uma outra casa, né? Então, esses laços de união são recomendados e importantes. Observo que na tarefa de estudo, difusão e prática do espiritismo, o interesse do movimento espírita deverá estar acima da nossa casa espírita. E da nossa casa espírita está acima dos nossos interesses pessoais, né? Quem leu Aconteceu na Casa Espírita, que a Lúcia, acho que ela se referiu, né? Eu acho isso muito importante para nós saber que aquilo que nós fazemos seja de uma forma muito desinteressada mesmo. Também os trabalhadores espíritas observam
nas atividades espíritas, o servidor estará sempre a serviço do Cristo. Nós não trabalhamos por interesse, nós somos trabalhadores da seara de Jesus, realizando o seu trabalho sobre a orientação dos espíritos superiores. Onde existem pessoas, né, que querem ajudar o próximo, que formam um grupo para ajudar, não só ajudar, mas para estudar, para conhecer, né, as lições de Jesus, certamente os espíritos superiores estarão ali nos auxiliando, os nossos mentores espirituais, se forma um grupo de mentores espirituais para dar o respaldo para o grupo realizar suas atividades, né? Também compreende que a tarefa do trabalhador espírita é a de promover a doutrina com humildade e desinteresse. Não é só promover a doutrina, mas que isso seja feito com humildade, desinteresse, sem outra razão que não seja a caridade. Ou seja, a caridade é o BIP que nós já falamos, né? Que não seja feita com a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão das ofensas, né? Às vezes eu me lembro, quando falando da indulgência, eu me lembro das lições do Evangelho de Jesus, né? Que fala assim, não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgardes os vossos semelhantes, vós também sereis julgados, né? Então, é a indulgência para com as imperfeições, porque às vezes você acha que a pessoa agiu aquela maneira, você não conhece as razões interiores de cada um, né? Então, é muito difícil de você julgar as pessoas. E uma outra coisa, observam que o trabalhador espírita, realizando a sua tarefa, que é voltada para a regeneração dos homens, né? É a nossa regeneração, a regeneração de todos nós. Então, encontrará constantemente oportunidade para trabalhar na sua própria regeneração. Às vezes a gente esquece da nossa dor para ajudar o nosso semelhante e nós nem sequer percebemos que aquele que mais está sendo ajudado somos nós mesmos, né? Nós somos os mais ajudados. Então, daí a importância de nós estarmos sempre dispostos a ajudar o nosso semelhante. Aí, compreendem a importância do Espiritismo e os benefícios que o Espiritismo traz para a humanidade em geral e para os homens em particular, né? Nós sabemos disso. Empenham-se em servir na tarefa de promover o seu estudo. Então, a nossa casa espírita, os seus trabalhadores, devem promover o estudo, a difusão e a sua prática, de forma espontânea, voluntária, consciente e gratuita. Eu sei que tem alguns eventos, tem algumas atividades que não dá para ser gratuita, né? Então, como é que nós fazemos? Muitas vezes você não cobra daquele que vai participar, mas nós que somos os trabalhadores nos cotizamos, porque às vezes nós temos que alugar um local, vamos fazer uma assistência social, então nós precisamos de ter uma condição, né, para fazer essa assistência social, ajudar aqueles que estão passando pelas dificuldades, né? Então, eu posso até falar uma coisa. Quando eu estive lá no Japão, eu achava que o Japão, quando eu fui pela primeira vez, eu achava que o Japão era um país onde não precisaria de assistência social. E aí eu fui descobrindo devagar, e os nossos companheiros de lá também, que existem muitos estrangeiros que ficam, às vezes, desempregados, necessitando de ajuda, né? Também existem aqueles que entram em depressão e acabam indo para a rua, né? São os famosos homeless, são aqueles sem teto. Então, aí nós percebemos que lá precisava muito também dessa ajuda humanitária
não só da distribuição. Então, os nossos grupos lá do Japão realizam campanhas entre os espíritas, eles promovem almoços, né? Noite da pizza, imagina só, lá no Japão fazer uma noite da pizza, os brasileiros ficam muito saudosos da sua terra, porque aqui no Brasil todo mundo gosta, né, de fazer uma pizza, uma noite da pizza, ou então tem alguns grupos que fazem feijoada. Eu, uma vez essa última vez que eu estive lá, eu fui lá querendo comer comida japonesa, porque a comida japonesa de lá é um pouco diferente da comida japonesa que nós temos no Brasil. Pois aí, vocês acreditam que eu acabei nem conseguindo comer comida japonesa mesmo, porque os grupos estavam fazendo eventos e havia a noite da pizza, havia a noite que eles fizeram um churrasco, à moda brasileira, outro dia eles fizeram uma feijoada, né? Então, acabei indo para o Japão comendo comida brasileira. Foi muito engraçado, porque é uma maneira de arrecadar fundos para eles, né? E aí, nós mesmos cozinhamos, nós mesmos vendemos, nós mesmos compramos de volta. Nós fazíamos isso na federação também, né, Lúcia? Lembra da nossa área de ensino? Nós fazíamos isso, nós mesmos fazíamos os bolos, os salgados, fazíamos os sanduíches, levamos na área de ensino, nós vendíamos e o que sobrava a gente comprava de volta. Os meus filhos davam risada, falavam, mãe, mas foi você que fez isso, você trouxe de volta, você não deu para os outros? Eu falei, não, eu comprei. Então, assim, é um jeito que a gente tem solidário, né, de angariar fundos, porque se a gente não se preocupar conosco, nós que somos um grupo, e é difícil das pessoas nos compreenderem, né? Então, eu contei essa história do Japão, porque lá no Japão, eu jamais pensei que o pessoal precisasse de uma assistência social. Pois olha, não é que tem homeless? Muito latino-americano que fica perambulando pelas ruas, dorme nas estações, etc. E aí grupos espíritas de lá se reúnem para fazer distribuição, né, de alimento, fazer aqueles bentô japonês, não sei se vocês sabem o que é bentô. Bentô como se fosse uma marmita, né, japonesa, e etc., para distribuição e tudo mais. E aí eles levam, né, uma mensagem em japonês, etc., porque atrás da marmita tem uma mensagem traduzida para o idioma local, etc. É interessante. Isso é uma forma de ajudar. Bom, vamos aqui continuar. Diz aqui que os trabalhadores espíritas procuram conhecer e estudar de forma aprofundada os princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Então, a forma pode ser diferente em outros locais, como que é a casa espírita, como que são os seus mobiliários, como que é um auditório, depende do país, etc. Mas os fundamentos da doutrina espírita devem ser iguais em qualquer parte do mundo, né? Então, eu vejo que os espíritos já previam isso e Kardec já previa isso também, contidos nas obras da codificação kardeciana, que servem de base ao trabalho. Então, toda a nossa base são os livros da codificação kardeciana. E aí, quanto à forma, né, aí pode diferenciar, mas não o conteúdo dos nossos fundamentos, dos princípios da doutrina espírita, né? Também os trabalhadores espíritas reconhecem que deve realizar bem a tarefa que lhe for confiada, né? A gente já aprendeu que ninguém está em lugar nenhum por acaso, e nós já aprendemos que quando ninguém é obrigado a assumir uma tarefa, mas no momento em que assumiu, então ela já não é voluntária assim naquele sentido de dizer eu faço quando eu quero, eu
eu faço se eu tiver vontade. Não, se assumiu, então tem um compromisso. Porque se não tiver uma disciplina e a responsabilidade para a gente trabalhar naquilo que nós assumimos, nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de assumir ou de não assumir. Mas se nós assumimos, nós temos que ter responsabilidade, porque se você não cumprir com a sua responsabilidade, você estará prejudicando o grupo, porque cada pedra tem o seu lugar certo, cada pedra tem a sua função certa. Se uma não exerce o que tem que realizar, não tem responsabilidade, então é claro que você prejudica o conjunto, né? E a gente não quer prejudicar o conjunto. Então, nós devemos sempre assumir com ânimo, conforme dizem, né, os nossos amigos espirituais, os encargos dela decorrentes, né? Sem apego a cargos e posições, né? O importante não são os cargos, não são as posições. Eu conheço uma amiga chamada Lúcia Vilela, que nunca quis assumir uma posição de diretoria nem de mando na nossa FESP, mas todo mundo sabe quanto ela trabalhou lá, quanto ela ensinou todos aqueles que chegavam na casa, né? E quanto trabalho ela realizou. Nunca teve apego a cargo nem a posições, mas todo mundo conhece a Lúcia Vilela. Vocês conhecem? Eu conheço, ela foi minha professora. Aliás, não existe professora também no movimento espírita, perdão. Ela foi a minha monitora, foi a minha facilitadora, para que eu pudesse depois transitar aí pelo caminho do espiritismo, né? Então, é isso. Também não esperar essa questão, se preocupar com destaque pessoal, que também isso não é importante, né? Avaliam permanentemente o próprio trabalho. Então, nós temos que verificar, avaliar, de vez em quando, o dirigente de uma casa espírita deve reunir todo mundo e falar, olha, nós vamos nos reunir dia tal, além do chazinho e do bolo, nós vamos fazer uma avaliação do trabalho. Então, nós vamos avaliar o nosso trabalho, como é que nós estamos indo, o que falta melhorar. Então, isso é importante. Se estão sendo fiéis aos princípios da doutrina, porque sempre tem algum companheiro que vem de outros costumes, de outras tradições religiosas, e quer incorporar dentro do espiritismo. Eu acho que isso não é um bom caminho, né? Então, devagar, vai introduzindo a pessoa, a gente vai ensinando a doutrina, trocando experiências, etc. E aí ela vai percebendo que ela não pode trazer outras práticas não espírita dentro da casa espírita e dar o nome de espiritismo, não é verdade? Então, senão a gente vai criar um sincretismo religioso e não é conveniente para a doutrina. Assim como o catolicismo não quer que coloque as práticas espíritas lá dentro, assim como os evangélicos não querem que leve as práticas espíritas lá dentro, também nós não queremos que tragam as práticas espíritas de outras denominações religiosas para a nossa prática dentro da nossa casa espírita, né? Senão daqui a pouco vira uma colcha de retalho, né? Bom, diz aqui também, se estão correspondendo à confiança do plano espiritual. Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer de vez em quando, né? Uma análise de si mesmo também. Se nós estamos correspondendo à confiança do plano espiritual, porque todos nós, quando assumimos uma função numa casa espírita, um espírito lá, né, que são os nossos mentores, fazendo parte dos mentores da casa, assumem também a responsabilidade sobre nós. E a gente sabe que nós temos também o nosso anjo guardião, que é responsável por nós, mas, além disso, no nosso trabalho, vamos ter aqueles que se responsabilizam por nós. Então, nós temos que lhes ter, né, que eles tenham realmente bastante confiança depositada em nós, como nós confiamos a eles também. Bom, e aqui também avaliar
permanentemente o próprio trabalho, verificando se nós estamos colocando em prática na nossa casa espírita o lema de Kardec. O lema de Kardec no movimento espírita, ele dizia que era trabalho, solidariedade e tolerância, né? Trabalho, porque eu acho que não precisa nem falar aqui, todos nós trabalhamos dentro da doutrina com alegria, com fé, com a certeza que nós estamos levando ali o nosso tijolinho, né? Nossa contribuição. E aí, solidariedade, porque é na solidariedade que nós conseguiremos grandes feitos. Sem a solidariedade, a gente não conseguirá. Se a gente achar que fulano, beltrano, ciclano, né, devem fazer, e aí nós ficamos achando que só eles devem fazer. Então, é claro que isso não é solidário. E se nós não formos solidários, nós não vamos construir um mundo melhor, porque o mundo melhor está muito no amar ao próximo como a nós mesmos, né? Não é nem, como diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma recomendação de Jesus. Então, para que isso possa acontecer, passa pela solidariedade, né? Solidariedade na família, solidariedade no centro espírita, solidariedade com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade, solidariedade para com aqueles que estão passando pela dificuldade, solidariedade com quem está aqui no Brasil. Tem muita gente passando muita fome. Creio que aí não é essa a realidade. A nossa realidade é diferente, mas agora, com muito desemprego que nós temos aqui, então, os espíritas já estavam deixando de fazer tanta assistência social. Fazia, sempre fez e continuaremos a fazer. Entretanto, nós estávamos tentando levar mais a nossa casa espírita para o estudo, para a prática espírita, o estudo da assistência espiritual, e como aqui no Brasil o governo tem diversas políticas públicas, né, referente à parte social, então nós estávamos ajudando, auxiliando, fazendo os convênios, parcerias, mas não tanto quanto no passado, como na época da escravidão, na época em que nós passamos por muita dificuldade, muito desemprego. Então, os espíritas sempre arregaçaram as mangas para ajudar o nosso próximo, né? Entretanto, nós estávamos já trabalhando um pouco mais na questão educacional, pois com a pandemia nós voltamos com carga total. Aqui no Brasil, nós estamos trabalhando muito, o movimento espírita está regimentado para ajudar a fazer campanha, todo mundo está ajudando com um valor, com um dinheiro, com aquilo que pode, né, para poder auxiliar os nossos irmãos que estão passando pelas dificuldades, né? Não sei qual é a realidade aí, mas necessidade tem em qualquer parte do mundo, ainda, infelizmente, né? Mas é o que acontece. Bom, para vocês, como eu falei muito sobre isso, o projeto 1868, que está lá na Revista Espírita, de Kardec, Revista Espírita era o laboratório experimental de Kardec, né? São 12 volumes, são 12 anos, cada ano está fechado num volume, e tem ali coisas muito importantes para nós que somos dirigentes espírita, que trabalhamos na nossa casa espírita. Então, foi um grande laboratório de Kardec. E lá nós vamos encontrar esse projeto 1868, que uma das coisas que eu acho muito importante, tanto que eu trouxe aqui, é um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade, né? E o único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, isso Kardec falou há 160 anos, e o futuro já chegou, né? É formulá-la em todas as suas partes e até mesmo nos mais mínimos detalhes, com toda a precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Ou seja, a doutrina espírita
os seus fundamentos, os seus princípios devem ser estudados de maneira muito detalhada, porque isso tem que ser igual em qualquer parte. Se eu chegar na China, no Japão, na Rússia, nos Estados Unidos, em qualquer parte, os princípios devem ser os mesmos, né? Porque o que difere é o colorido da forma da cultura que nós tivermos um determinado local, mas os fundamentos da doutrina, os princípios da doutrina devem ser iguais em toda parte. É a recomendação de Kardec para que nós possamos, então, levar isso muito a sério, para que o Espiritismo possa cumprir aquilo a que ela veio, né? Kardec também diz o seguinte, que 10 homens ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Então, às vezes, a gente fala assim, ai, meu grupo é tão pequenininho, meu Deus, como que nós vamos fazer? Às vezes, um grupo pequeno, coeso, com pensamentos, propósitos muito unidos, né, fazem coisas que, às vezes, 100 pessoas, às vezes, na nossa FESP, tem 6.000 trabalhadores, não é? Então, eu penso que não é a quantidade de pessoas, mas é um grupo que tem os mesmos pensamentos, que sejam bastante afins nos seus ideais, nos seus propósitos, vai conseguir levar avante a doutrina. Então, aqui lembrando do Dr. Bezerra de Menezes, que diz, que nos ensinou o seguinte, numa mensagem muito linda sobre união. Ele fala, solidários seremos união. Né? Por isso que é importante a solidariedade que eu me referi. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Então, juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciado entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela divina providência, né? Às vezes, então, essa recomendação do Dr. Bezerra de Menezes, eu gosto muito também da Dr. Bezerra de Menezes, as suas recomendações, ele trabalhou muito pela união, né? Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi o presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Quando ele desencarnou, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi político, ele foi um filantropo, ele foi um médico caridoso, né? Tem passagens belíssimas de Dr. Bezerra de Menezes como exemplo para nossa vida. Às vezes a gente reclama por tão pouco, né? E achamos que o nosso sofrimento é o maior sofrimento de tudo, de todas as coisas. Imagina o doutor Bezerra de Menezes naquela época em que o espiritismo era perseguido, né? Nós tínhamos uma fase aqui no Brasil que os espíritos iam presos, né? Acusados de bruxaria, de uma porção de coisa que não tem nada a ver com o espiritismo, e que havia muitas perseguições, né? Então, era muito mais difícil ser espírita naquela época. Hoje está muito mais tranquilo, pelo menos aqui no Brasil é tranquilo, porque hoje as pessoas nos respeitam bastante, falam assim, você é espírita, bem que achei que você, pelo seu jeito de ser, mais fraterno, ser uma pessoa querendo sempre ajudar as pessoas, outras pessoas. Então, hoje, ser espírita, pelo menos aqui no Brasil, é confortável, né? As pessoas nos olham com bons olhos, até os nossos irmãos de outras denominações religiosas. Hoje nós trabalhamos muito aqui no Brasil com vamos dizer assim, com os encontros interreligiosos, em que os dirigentes das diversas religiões se encontram para trocar ideias e também para proposta de trabalho, né? Então, agora nessa pandemia, a Igreja Católica ali do centro da cidade, da Praça da Sé, os espíritas, não sei se é evangélico, mas pelo menos católico e espírita ali, se uniram para ajudar todos os moradores de rua da cidade, né? Acho que a Ana deve lembrar aqui de São Paulo como é que é o centro da cidade. A Lúcia também lembra muito bem como é que é o nosso centro.
Então, eles se uniram, as duas religiões se uniram para ajudar os nossos irmãos necessitados, né? Então, essa é a base, nessa nossa da solidariedade. E daí a recomendação aí de Kardec, né? Quanto ao movimento organizado, Kardec também previu isso, dizendo assim como será com o movimento organizado, os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar de acordo com as regiões, né? Tem algumas regiões que a parte científica é mais necessária para que o espiritismo possa se adaptar naquele local. Tem outros locais que o aspecto religioso se aplica mais. Em outros locais, o aspecto filosófico ele se encaixa melhor, né? Preferentemente os esse aspecto, mas a gente vai devagar, não é verdade? Então, sem que isso seja rompida a unidade fundamental. Isso é aqui a Kardec nos dando essa recomendação, né? Tem algumas recomendações ainda sobre o projeto 1868, mas eu convido vocês para que vocês leiam o projeto 1868 de Kardec, que está na revista Espírita de 1868, ok? E também vocês podem encontrar no livro Obras Póstumas de Kardec, tem lá o projeto 1868. E tem algumas editoras que lançaram somente as orientações de Kardec para o movimento espírita. Então, lá consta também o projeto 1868, né? Então, são algumas coisas que nós podemos utilizar, ok? Também nós estamos já finalizando, para que possamos ir para as perguntas, né? Eu vi que ninguém fez pergunta, mas também eu não consigo enxergar. Eu só enxergo daqui a Lúcia, enxergo o Miguel e a Ana, só. O restante eu não enxergo, deve estar, né, por causa da transparência, eu não consigo enxergar todo mundo, ok? Bom, a Kardec diz também o seguinte, que os grupos, centros ou instituições espíritas, esses grupos devem corresponder-se entre si, permutar observações e podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por meio do único sentimento, que é o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã, né? A caridade, nós já falamos aqui diversas vezes, não é só tirar o dinheiro para ajudar as pessoas necessitadas, mas também a caridade no sentido mais amplo da palavra, né? Então, eu termino aqui com essa transparência, e eu acho que eu não falei para vocês sobre as atividades da Casa Espírita, mas eu não sei se... Lúcia está me mostrando alguma coisa? Não? O tempo? Não, Júlia, fica à vontade. Eu estou fotografando os slides mais importantes para depois postar lá no grupo para eles repensarem. Eu fiz a mesma coisa. Aprendi com o professor São Marcos que é importante repensar o pensamento já pensado. E você está trazendo conceitos tão importantes que a gente precisa rever. Tá bom, fica à vontade, então. Tá bom? Eu pensei que a minha teacher estava mostrando um papel assim com horário. Então, bom, então vamos para essa minha última transparência de hoje, né, para ir às perguntas, mas se quiserem eu posso falar sobre as atividades da Casa Espírita, mas eu acho que a Ana tem tanta experiência, a Lúcia tem tanta experiência, né,
a estruturação das atividades na casa. Então, eu fiz mais um apanhado das recomendações de Kardec, do Emmanuel, né, sobre sobre a nossa casa espírita. Tá bom? Bom, vamos lembrar que o Espírito de Verdade, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro de cabeceira, de nossas reflexões, no capítulo 20, no item 5, Obreiros do Senhor, né? Alguém falou que nós somos trabalhadores da última hora, está no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que somos os trabalhadores da última hora. Aliás, da última hora bem atrasado já, né? Porque os espíritos disseram isso há 160 anos atrás. Mas sempre é tempo, né? Então, ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. É uma maneira que os espíritos nos disseram, o Espírito de Verdade, mas, na verdade, nós sabemos, né, que o Senhor não precisa chegar quando terminamos a obra, porque ele está sempre presente entre nós. Nós é que temos o compromisso de terminar, acabar a obra, para poder atuarmos e adentrarmos a era da regeneração. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, né? Então, está aí a convocação do Espírito de Verdade. Eu penso, segundo as pesquisas que nós temos no movimento espírita, que o Espírito de Verdade é Jesus, né? Mas há quem diga que o Espírito de Verdade é o líder que veio em nome de Jesus, que comandou uma pleiade para o advento do Espiritismo. Mas não importa. O Espírito de Verdade, uma coisa é certa, Jesus preside a tudo. Então, ele é o nosso governador planetário, Jesus é aquele que comanda o Espiritismo sobre a face da Terra. Aliás, toda a parte de evolução, né? Então, não importa qual o nome que se dê. Bom, então, nós vamos terminando por aqui essa exposição, e aí eu me coloco aqui para as perguntas ou para trocar ideias, né? O que for melhor para vocês, ok? Muito obrigada, Júlia, aí, por toda essa conversa fraterna conosco para ajudar a gente a estruturar melhor o nosso grupo. A gente tem algumas perguntinhas que foram colocadas no chat. Letícia, Sim. você quer fazer a sua ou você quer que eu leia? O que você prefere? Posso fazer. Obrigada, Júlia, primeiramente por dividir a sua experiência aí com a gente. A minha pergunta é assim, eu não nasci em casa espírita, mas eu tinha uma grande amiga, que os pais eram dirigentes de casa espírita, e de alguma forma eu convivi um pouquinho, né, com a doutrina. E eu vi na época, e também na minha cidade, na época a gente via que tinha muita divergência entre líderes, né, das casas, e aí eles se separavam, criavam outras casas e tal. Acho que a sua experiência, da Ana Lúcia e da Ana, e a gente está começando aqui, né, em Portland, quais seriam, pela sua experiência, assim, o que você mais viu nesses anos como trabalhadora, né, em relação ao que essas pessoas, né, se divergiam, e quais seriam as suas recomendações para a gente que está começando esse movimento aqui, né, para que a gente se mantenha aí como, acho que espiritualidade, não, Bezerra disse, a união, né, e o trabalho unido, porque a gente é tão pouquinho que se a gente ainda for divergir, né, a gente não vai unir as forças. Então, acho que verdade, mais ou menos Letícia. essa é a minha pergunta. Sim. No passado, eu penso
que as divergências até que eram boas, porque não tinha tanto centro espírita, então divergia, brigava, saía e fundava um centro espírita. Aí os grupos brigavam, saíam, e os dirigentes que saíam fundavam outra casa espírita. Então, eu até acho que ajudou aí na expansão do espiritismo, né? Só que essa fase acho que já passou. Acho que já está na hora da gente se unir mais. E agora, a causa disso são as duas chagas da humanidade, aquelas duas chagas muito bem conhecidas que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo, né? Então, enquanto existir isso em nossos corações, não vamos estar sempre achando que a nossa verdade é maior que a verdade do outro, e vamos estar sempre divergindo, brigando, etc. Mas você sabe que nós estamos hoje já passando por uma fase um pouco mais... eu acho que nós aprendemos as duras penas e os tempos também são chegados, então, vejo aqui no Brasil, pelo menos, que as divergências são menores, né? Aquelas divergências maiores que existiam de casas espíritas grandes, divergindo entre elas, parece que já minimizou um pouco, viu, Letícia? Mas ainda existem essas divergências, sim, mas o que provoca isso sempre é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, você não admite, né, certas coisas porque o seu orgulho não deixa, então você sai. Você não aguenta ouvir as verdades, às vezes você faz uma avaliação e o grupo avalia alguma coisa e diz, olha, isso precisa ser melhorado, e faz críticas. Nós não estamos ainda acostumados a receber as críticas como uma crítica construtiva. A gente se melindra. Tanto que, muitas vezes, quando você quer chamar a atenção ou criticar algum trabalho, alguma coisa, a gente fazia isso em reunião geral. Não chamava as pessoas diretamente, porque a gente sabia que se você chamar diretamente, chamasse a atenção, a pessoa ia embora, né? Então, uma das regras que nós tínhamos, né, Luciana, na nossa área de ensino, era quando tínhamos alguma divergência, quando algum expositor, né, que hoje a gente nem chama mais de expositor, chama de monitor, facilitador, tinha algumas divergências no aspecto doutrinário, a gente sempre trabalhava mais assim, dando orientações gerais para não ferir as suscetibilidades. Mas devagarzinho as coisas estão entrando nos devidos lugares, estamos compreendendo melhor, estamos começando a valorizar o trabalho em equipe, né? Porque existia muito a equipe do eu só e o dono do centro, né? Antigamente tinha muito isso. Agora já está diminuindo os donos do centro, não sei se é porque já foram desencarnando e vieram os outros, não é? Então, eu lembro que uma vez os espíritas foram lá, procuraram, não sei se era o Chico, não sei se era o Divaldo, não sei qual deles lá, dizendo, mas lá no nosso centro tem um que está lá há 50 anos mandando e ninguém consegue trabalhar em colegiado, porque o que vale é a vontade do presidente, e ele é presidente já desde a vida inteira. O que a gente faz? Aí as pessoas responderam para ele, falaram, espera desencarnar, porque acho que não tem solução, né? Então, não sei, Letícia, eu acho que estamos melhorando, mas essa conscientização, essa reflexão que nós fazemos entre nós, hoje, né, está já abrindo espaço para um trabalho mais de colegiado, um trabalho mais democrático, um trabalho mais solidário. Esperamos que isso melhore cada vez mais. Enquanto nós fomos imperfeitos, temos, né? Sim, querida. Então, Júlia, estava pensando em você estar falando, eu acho que aqui nos Estados Unidos isso também era verdade. A Dani está aqui nesse encontro de hoje. A Dani é dirigente do Centro da Califórnia, que eu fazia parte. E a Dani pode comentar que até anos atrás, os centros eles não se misturavam. Isso começou, na verdade,
pelo centro da Califórnia, da gente começar a unir os centros entre si, porque era muito assim, não, são as pessoas que vêm no meu centro, as pessoas que vão no seu centro, e a gente tinha medo de um roubar do outro, que não faz sentido. A Dani agora, ela está trabalhando com a Jussara, e Sim. nessa parte da divulgação, né, e justamente eu acho que teve uma mudança, inclusive aqui na costa oeste tem o Daniel Assis, que não sei se você conhece, ele sempre cuidava do Divaldo, quando o Divaldo vinha para cá, ele que fazia as traduções simultâneas, ele é uma pessoa super especial. E ele expandiu a iniciativa que a gente começou a ter na Califórnia, de unir os centros da Bay Area para unir os centros da costa oeste, justamente para facilitar, mas eu vou te falar que o negócio ainda é meio emperrado, sabe? E a gente consegue, a Dani e eu, porque a gente já é amiga de, sei lá, 10 anos, né? Então, a gente não está unida pelo centro espírita, e sim por causa de marido e filho. E aí fica mais fácil. E o centro de Seattle também, que está começando agora. Mas eu vou te falar que esse egoísmo, ele faz parte da gente, está dentro da gente. Não importa se a gente está no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, não. Eu acho que é um trabalho de reforma íntima que a gente precisa mesmo prestar atenção para corrigir, sabe? Dani, você quer comentar alguma coisa? Uma vez eu escutei alguém falando, né, quando a Júlia estava falando, né, o dono do centro, né, para a gente evitar falar, vamos lá no centro da Ana, vamos lá no centro da Lúcia, vamos lá no centro da Dani, porque não é centro da Ana, não é centro da Dani, não é centro da Lúcia, é um centro espírita, é o Jazz, é o Chico Xavier Learning Center, e eu acho que isso acaba ajudando também, né, quando você usa a pessoa para denominar o centro também, ajuda nessa divergência também, né? Ninguém é dono do centro, a gente está ali colaborando no que a gente pode e para divulgar o espiritismo, mas acho que é isso mesmo, Ana, a gente tem trabalhado aí para unir as forças e contribuir, e eu acho que uma coisa boa dessa pandemia também, né? Acho que a gente está fazendo muito mais isso, né? Essa colaboração. Então, hoje a gente tem a oportunidade de ter a colaboração de outros centros com a gente participar de outras atividades que a gente não tem aqui. Então, isso tá legal. Vou só desligar que minha filha começou a chorar. Obrigada, Júlia. Obrigada, Ana. Mas eu acho que as coisas estão melhorando devagar, né? No passado era pior, viu, Letícia? Agora as coisas estão melhores, mas mesmo assim ainda tem grupos muito exclusivistas, né? Acham que se aproximar de outras casas, a outra casa vai tomar seus trabalhadores, mas isso é leda engano, porque hoje o mundo está numa aldeia global. Nós fazemos palestra aqui no Brasil com gente de diversas partes do mundo participando. Uma pena que o fuso horário, às vezes, não ajuda muito. Né? Então, às vezes, mas o pessoal do Japão, por exemplo, participa, só que nós fazemos um evento 9 horas da noite, é 9 horas da manhã do outro lado, ou é 8 horas da noite aqui, 8 horas da manhã do outro lado, né? Então, ainda dá para... dependendo, se eu faço, só que se eu fizer num domingo à noite lá, já não dá, né? Porque segunda-feira de manhã cedo eles trabalham. Mas, dependendo, Europa já tem uma diferença de fuso horário de 5 horas, vocês também estão com um fuso horário bastante grande em relação ao Brasil. Mas, mesmo assim, o mundo inteiro está integrado, né? Nós fazemos curso no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que nós dirigimos, e tem gente de outros países fazendo curso conosco, né? Tem gente de outros estados, então acabou a fronteira. Né? Então, hoje ninguém tem medo mais que alguém acabe ficando na outra casa. Se ficar, porque tinha que ser lá, tinha que a gente deve ficar onde tem afinidade. Então, o dirigente do centro tem que criar um ambiente fraterno, solidário, um ambiente onde as pessoas
entre e fala, eu não quero sair daqui nunca mais, né? Acho que é isso aí. Pode vir o Insta ou o Face, vem o YouTube, não tem mais problema da gente ficar sem trabalhadores. Posso fazer? Bom, a gente tem perguntinha aí agora da Geice, e depois tem uma da Aline, que eu acho que continuando essa conversa aí do estudo virtual. Fala, Geice. A minha pergunta, comentário, é um pouco até conectada com essa que a Letícia fez, porque eu acho que se a gente vê olhando por uma ótica espiritual, né, essa questão das divergências, essa questão do orgulho, do egoísmo, tudo, fazendo uma reflexão por uma ótica espiritual, se a gente vê as mensagens dos livros de Divaldo pelo Manuel Filomeno de Miranda, né, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, e até esse último mesmo, traz muito essa questão dos verdadeiros ataques a casas espíritas, né, por uma ótica espiritual, né, então, acho que a gente pode até fazer essa análise, Júlia, que você comentou, às vezes até isso é bom, porque significa que a gente está fazendo um bom trabalho, né, aí incomoda, e aí a gente tem visto aí nos últimos anos esses verdadeiros ataques a casas espíritas, então, acho que é um reforço, não só para essa questão mais prática, né, da gente ter, né, os dirigentes das casas espíritas, mas ter uma blindagem mesmo espiritual a esses ataques, porque às vezes vem daí também, né, esse orgulho, esse egoísmo, ele é despertado, todos nós temos, como seres perfeitos, mas eles podem ser despertados por ataques de obsessores, por ataques, por saber que nós estamos aí levando essa mensagem à frente, então, é mais um comentário, uma pergunta assim, até, né, de como como não, porque a gente sabe, né, continuando nos estudos, o vigiar e orar, mas eu acho que é um alerta, né, de que talvez esses ataques, eles podem até aumentar agora que a gente está indo nesse caminho de chegar ao mundo de regeneração, para que as casas espíritas continuem trazendo, elevando mesmo a vibração energética moral e esquecendo essas outras coisas que às vezes desviam o caminho. Olha, Geice, é verdade. Toda casa espírita, aliás, não é só casa espírita, as religiões todas, onde se pratica o bem, as trevas não querem, né? Então, é por isso que a oração é a nossa fortaleza. E a oração em conjunto é uma fortaleza maior. Então, é bom que cada casa espírita tenha um trabalho de sustentação da casa, dos seus trabalhos e dos trabalhadores. Então, tira um dia, né, ou de vez em quando, preferentemente semanalmente, nós temos, por exemplo, na USE, nós temos um evangelho de domingo à tarde, de 6 horas da tarde, que é um evangelho de sustentação do movimento espírita nacional e internacional brasileiro do Estado de São Paulo e da própria USE, e dos seus trabalhadores. Então, toda semana nós fazemos oração e nós estendemos, inclusive, né, o pedido de proteção e amparo para todos os dirigentes de todos os grupos do nosso planeta. Eu acho que isso ajuda. Então, agora, a Casa Espírita, eu acho que pode fazer um evangelho ou um grupo de oração semanal para proteção, amparo, sustentação dos trabalhadores da casa. Porque realmente as trevas estão há muito, não é de hoje. As trevas sempre estiveram atuantes. E onde tiver um grupo, onde houver dissensão, onde houver disputa de poder, onde tiver discordâncias, né, não fraternas, porque você pode ter discordâncias fraternalmente, sem problema nenhum. Você pode discordar amando. O problema é quando você discorda odiando, né? Aí é um prato cheio para a espiritualidade inferior, né, atuarem sobre o grupo. Então, viu, Jaicy, eu acho que é isso. Tem que se precaver, sim. Agora, medo, a gente não precisa ter medo, porque nós temos a proteção do alto. Onde tem um grupo espírita, tem mentores espirituais que são escalados para proteger aquele grupo. Agora, se tiver muita invigilância, não tem proteção que consiga chegar até a gente, né? Então, mas ele sabe que nós somos cheios de defeito também.
Mas o fato da gente já ter boa vontade, querer fazer alguma coisa, ter um idealismo, de empenhar esforços e unir os esforços, isso fortalece a nossa fé e a proteção também. Então, é o jeito. Se a gente tiver medo, a gente não faz nada, não sai da porta de casa. Então, tem que enfrentar as trevas, transformar. Aliás, as trevas só existem pela ausência do bem. Que as trevas, em si mesma, ela não existe. Ela existe porque, né, o bem não chegou lá ainda. É como a luz, né? O escuro é a ausência de luz. Na hora que a luz chega, cadê o escuro? Obrigada, Júlia. Obrigada. Aline, você quer fazer a sua perguntinha? Você está em mute. Obrigada, viu? Ainda não... Agora dá para ouvir. Bem baixinho. Deixa eu ver se melhora. Melhorou. Minha pergunta é a seguinte: a pandemia ela trouxe para a gente a possibilidade da gente se conectar mais com as pessoas de outros lugares, inclusive. Isso acontece aqui no nosso grupo também. Então, isso acabou facilitando os nossos encontros, facilitando a disseminação da doutrina. E eu queria te perguntar se você acha que quando a pandemia acabar, se esses trabalhos eles devem continuar. Que trabalhos a gente deve continuar online? Todos? Ou uma parte? Ou a gente deve dedicar coisas específicas para fazer online e pessoalmente? Enfim, o que você acha sobre isso que está acontecendo e como que a gente deve continuar ou não nessa nova fase? Assim, Aline, eu acho, pela tendência, pelo andar da carruagem, pelo que nós percebemos, né, dos espíritas do Brasil e do mundo, eu acho que o virtual vai continuar. Mas o presencial também vai voltar. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos muita gente que não tem internet, não tem celular, e se tem celular, só tem fichinha, trabalha com ficha, né? E então tem muita gente que vai precisar frequentar uma casa espírita para estudar, para ter contato com a casa espírita. Então a gente vai ter que voltar ao presencial. E também porque o virtual é muito bacana, né? Nós estamos aqui no virtual. Eu não poderia estar aí em Portland hoje, né? E também, se eu pudesse, eu tinha que me preparar com meses de antecedência, e etc., etc., é um trabalhão. Então, eu acho que as reuniões, as lives vão continuar, sim, mas vai ser híbrido. No Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa, que eu dirijo, aqui em São Paulo, nós já temos o trabalho de assistência espiritual híbrida. Ou seja, nós fazemos a palestra via internet e nós temos a palestra lá, no local, para quem quiser ir lá. E, na hora do passe, as pessoas que estão lá recebem o passe, assistência espiritual, e quem estiver conectado via Google ou conectado não publicamente, isso não é um trabalho que a gente faz pelo YouTube, nem por outros meios, né? Facebook, não fazemos. Nós fazemos em salas fechadas como essa. Essa é uma sala fechada do Zoom. Ou você pode usar o Zoom, você pode usar o Meet ou outras plataformas fechadas, e aí você pode fazer uma oração com todo mundo, fazer uma vibração, uma oração, né? Aí podemos fazer uma irradiação mental à distância, mas, então, esse é um recurso que nós estamos utilizando no CCDPE até a título experimental. Eu acho que é o que vai acontecer no movimento espírita mais tarde. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa união de grupos, isso fortalece
energeticamente ou espiritualmente falando, quando todos estão unidos, falam assim, vocês fazem parte de um grupo espírita, então tem 20 pessoas que fazem parte, que dirigem, que isso, que aquilo, então essas pessoas têm que estar unidas. Não que elas não possam participar, eventualmente, né, de uma palestra lá da Jussara, ou do Charles Kemp, ou de quem quer que seja, pode participar, né? É uma forma de interação. Mas o trabalho, eu acho que cada grupo deve continuar, virtualmente, ou presencialmente, ou híbrido. Mas o trabalho, eu acho que vai continuar. É assim que nós estamos vendo aqui no Brasil. Não sei dizer exatamente como será, mas eu tenho a impressão que esse mesmo modelo vai ser adotado também no exterior, porque eu já vejo gente no exterior fazendo isso. Eu falo muito do Japão porque o pessoal de lá, eu sou meio que madrinha deles, né? Então eu falo deles, mas eles fazem, por exemplo, evangelho, eles fazem evangelho com o Japão, e de vez em quando eu entro lá também. Mas eles são um grupo deles. É um evangelho para fortalecer o trabalho deles, né? Agora, eles me convidam porque eu sou a madrinha espiritual deles. Mas é isso. Eu acho que, por exemplo, o centro da Califórnia já faz isso nas palestras de segunda-feira, eles têm presencial, e aí tem o Zoom também para quem não puder estar fisicamente, quer dizer, tinham, né? Agora todo mundo fechou os centros por conta do Covid. É verdade. Mas, e agora eu tenho uma pergunta para você, que o nosso centro, uma dificuldade que eu tenho, Júlia, é pedir pelo centro, pedir dinheiro, né? A gente sabe que, como você falou, tem que ter as campanhas, e quando se aluga um espaço, você tem o aluguel, você tem a luz, você tem a água, você tem várias despesas fixas, você tem que ter o seguro, enfim, que hora que você acaba colocando um número embaixo do outro, o número fica grande por mês. Quando a gente estava na Califórnia, é mais fácil, porque tinha uma mistura de colaboradores grande, então tinha gente que sabia cozinhar muito bem, então na hora de fazer, por exemplo, essas festas, como você falou, a gente fazia feijoada e pipoca com cinema, enfim. Tinha várias pessoas com talentos diferentes. Eu acho que o talento aqui de Portland é diferente. Eu não sei se tem... Eu sei que a Geis cozinha muito bem, mas eu diria que a Geis está fora da curva. O resto de nós, incluindo quem vos fala aqui... Então, por exemplo, se tivesse uma feijoada, não sei se alguém ia querer comer uma feijoada. Mas, enfim, eu tenho dificuldade de pedir para o centro aqui. Quando a gente fazia lá na Califórnia, eu dei sorte, porque quando eu estava dirigindo lá, o negócio já estava mais estruturado, né? Então, acho que o momento que eu assumi, o centro estava passando por uma crise muito grande. Tinha muito pouca gente indo, não sei se a Dani lembra. As palestras tinham 2, 3 pessoas. E aí, um dia, eu escutei, Ana, você tem que preparar aqui para começar a aparecer muita gente. Tem que estruturar. E, gente, foi inacreditável, assim, de questão de meses, de 2 passou para 20, de 20 passou para 30, e de repente saltava a cadeira, né? Então, mas a gente tinha essa oportunidade de fazer esses eventos, ou garage sale e outras coisas, né? Agora, aqui em Portland, não. Então, a gente depende muito de doação dos colaboradores. E eu tenho muita dificuldade de pedir. Eu sei que eu não estou pedindo para mim, porque o centro não é da Ana, né? Mas, por exemplo, agora, na minha cabeça de gerente de projeto, a gente precisa começar a guardar agora, porque daqui a pouco essa pandemia acaba, a gente vai precisar ter dinheiro para pagar um aluguel. E tem que pelo menos ter, sei lá, 6 meses no banco, porque se acontecer qualquer coisa, a gente precisa continuar pagando o aluguel, certo? Uhum. E eu confio no que você está falando, eu concordo nesse momento que a gente está passando. Eu acho que a gente vai continuar com o híbrido, mas, por exemplo, alguns trabalhos onde todo mundo estiver fascinado, a gente pode se encontrar pessoalmente.
ou um trabalho de desenvolvimento mediúnico, a gente agora vai passar para a segunda fase do estudo, a mamãe comentou com você do estudo aprofundado da doutrina espírita, eu ia para o desenvolvimento mediúnico, porque muitas das pessoas que estão aqui já estão prontas, o Davi já está pronto, a Aline já está pronta, e em termos da mediunidade já aflorada, mas por conta da pandemia eu resolvi, conversando com a mamãe, investir mais no conhecimento e no preparo antes dos encontros do estudo mediúnico, porque eles precisam ser presenciais, senão não dá para fazer a parte prática, né? Mas eu me sinto meio emperrada. A hora que acabar aqui, eu vou ligar para o Miguel para a gente começar, para a gente montar alguma coisa para começar a estimular as pessoas a colaborarem, justamente por causa dessa minha preocupação, porque aqui em Portland eu não vejo as mesmas. Então, eu imagino, Ana, talvez você não queira que a sociedade ache que é um centro que visa arrecadar, que pede dinheiro, etc. Então, talvez esse seja o seu constrangimento. Apesar de que a gente sabe que toda igreja precisa, para funcionar. Todo mundo pede. Todo mundo pede. Porque os nossos irmãos pedem, os evangélicos pedem 10% do que ganha. Não é? Aqui a gente não pede, não tem um valor estipulado. Aqui no Brasil, o Centro Espírita ele é estruturado com associados. Então, os associados são aqueles que têm direito a votar e ser votado, que participa da direção da casa, ou então que tenha trabalho na casa e tenha interesse de ajudar. Então, cada um contribui com um valor que pode, né? Então, eu tenho mais de 100 pessoas que contribuem com o Centro de Cultura para a nossa manutenção. Você tem que pagar luz, água, telefone, internet, um monte de coisa. Né? Então, nós temos associados. Agora, pelo que eu sei, você não tem associados aí na sua casa espírita. Né? Então, se não tem associado que se comprometeu a contribuir com X por mês, então, aí você vai ter que ver entre vocês quem é que tem facilidade, ser o pidoncho da turma, e falar sobre o assunto. Eu não vejo nada demais um colaborar com o outro para manter um trabalho que não é um trabalho nosso particular, é um trabalho vamos dizer assim, em última análise, é um trabalho da Seara de Jesus, não é? Não foi ele que mandou implantar o Espiritismo sobre a face da Terra? E nós não somos trabalhadores da última hora? Nós não somos aqueles que estamos incumbidos de levar avante a difusão da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e tudo isso custa dinheiro. Imagina o Paulo de Tarso, ele tinha um cavalo, mas de qualquer jeito ele tinha que viajar, tinha que isso, tinha que aquilo. Só que hoje em dia, se você vai ter um local para você ter uma casa espírita, que eu acho que é o que vocês pretendem ter, né? Então, precisa de ou comprar ou alugar. Eu acho que são algumas dificuldades que você vai ter que conversar com o grupo, e o grupo pode também trazer algumas alternativas. Eu estava aqui, você estava falando, eu estava pensando aqui. Tem grupo aqui em São Paulo, por exemplo, eu tenho 2 convites aí de um grupo aqui da minha região que eles estão fazendo almoço. Almoço, só que é tipo marmita. Você compra e você vai lá pegar, ou então você paga o frete e eles chamam Uber, chamam iFood, e aí eles entregam, né? Eles fazem a entrega então, aqui da nossa região. Até eu estava pensando, puxa, eu queria ajudar, mas acho que eu vou contribuir, mas não vou pegar a feijoada, não, porque eu não eu estou em controle alimentar.
E a feijoada eu adoro, mas eu não posso comer. E a minha família também, o meu filho também estava fazendo um controle alimentar, a gente não come feijoada, né? Mas a gente pode contribuir com alguma coisa. Tem muitas vezes que eu compro alguma mercadoria que eu não levo para casa. Eu dou de novo, né? Então, eu acho que são coisas assim, é uma questão de costume também, viu, Ana? Eu não tenho receio, não. Eu acho que o pessoal vai compreender muito bem. Afinal, você não está exigindo. Quem pode, contribui. Quem não pode, não contribui. E continua participando do mesmo jeito, não é assim? Então. E é esse o objetivo. A ideia não é forçar ou impor, não é do tipo, se você não contribui, você não pode vir. Não, não é isso. É claro. É que eu acho que... Então, eu acho que sim. Não sei, conversa aí com seus amigos, né? Com a Odete, que tem experiência. O Davi, eu tenho certeza que ele vai compreender muito bem, porque ele participava aqui, viu, né, todas as dificuldades das nossas casas espíritas aqui no Brasil. Então, aqui é assim, se não houver a contribuição, a casa fecha, a não ser que tenha algum patrocinador financeiro, né? Pode acontecer de ter um patrocinador financeiro, mas é difícil de arrumar um. Pode também fazer uma publicação, viu, Ana? Uma publicação informativo mensal para circular e vender espaço. Pode vender espaço, cada um contribuir com X lá para colocar um anúncio que não seja de bebida, que não seja, né, de vício, de coisas assim bacanas. E também isso pode dar um pouco de contribuição, né? E também pode ter um bazar para vender, né? Um bazar de coisas usadas, por exemplo, todo mundo tem alguma coisa para doar. Então, pode ser coisas usadas e coisas novas, também ajuda. Aí todo mundo compra para ajudar, né? Não sei se... É porque tem gente que não tem perfil para fazer esse tipo de coisa. Eu mesma não tenho muito perfil para isso, não. Tanto que eu não consegui fazer isso lá no Centro de Cultura. Mas eu não sei fazer isso, mas eu tenho quem faça. Tem um pessoal lá que gosta. Tem um casal lá que trabalha lá conosco, inclusive ela é diretora financeira, o marido dela tem um dono de um restaurante. É que agora nós estamos na pandemia, mas eles faziam 2, 3 almoços por ano, assim, aquele almoço assim, super bacana. Né? Não sei se a Lúcia chegou a ir a algum almoço lá no CCDPE, mas o pessoal vem, compra o ingresso, vem, o convite, né? Então, não sei como é que é aí. Não sei se a sociedade daí, se você fizer alguma coisa assim, eles se retirariam lá no centro, na sua casa, em algum lugar, né? Algum lugar que tiver. Pode fazer um convênio com um restaurante. Eu estou pensando exatamente nessas coisas. Eu acho que dá para a gente pensar nisso de convênio com o restaurante, e o Miguel deu a ideia do garage sale. Eu acho que a gente se organiza também, isso também vai ajudar, então. como você disse. Quando eu estive no Japão, desculpa, eu vou falar de Japão de novo, mas nós fizemos um seminário lá, que vieram os dirigentes do Japão inteiro para esse seminário, e foi dentro de um restaurante de brasileiro que tem um salão grande, né? E nós fizemos nesse salão, com aquelas mesas todas que estavam lá, apenas deslocamos, colocaram a mesa num outro formato, e nós fizemos lá, porque domingo ele não ia funcionar, aquele dia ele fechou, não sei. E fizemos num restaurante. E eles fazem convênio com eles lá, e as pessoas vão buscar a comida lá. E eles dão um percentual para a casa espírita, né? São ideias. São algumas ideias. Como nós não vamos recomendar bingo, não vamos recomendar rifa,
se não a use aqui, na hora que eu ouvir essa fita aqui, eles vão caçar o meu mandato. Obrigada pelas ideias, Júlia. A mamãe tem quer falar alguma coisa antes da gente encerrar. Claro. Na verdade, eu quero fazer 3 comentários. O primeiro é para reforçar o que Júlia falou acerca da nova realidade do virtual e do presencial. O virtual abriu mesmo as portas do mundo. Agora, o presencial é indispensável, principalmente para o desenvolvimento mediúnico. Esse tempo todo, todos os trabalhos mediúnicos estão parados, né? O segundo comentário na verdade, é um agradecimento à Júlia pela encantadora palestra que nos trouxe, com tanta objetividade, com tanto conteúdo. Gostei de tudo, mas peço licença para contar para vocês qual foi o slide que eu gostei mais. Foi o penúltimo, eu até fotografei. Então, diz: grupos, centros ou instituições espíritas. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Mexeu com o meu coração, porque eu já estou acostumada a olhar a nossa família espírita no geral e olho com especial carinho para o Grupo Chico Xavier como uma família espiritual. E então, quando eu senti isso, eu lembrei de uma recomendação do Chico, muito famosa no meio espírita, que espírita precisa tomar mais chá com bolo. Pode ser café com bolo também. Então, a Tabata, há um mês passado, teve a maravilhosa ideia de fazer uma reunião na casa dela, abriu a casa dela para isso. Porque até agora ninguém se encontrou, com raras exceções, ninguém se encontrou presencialmente. Só as que são vizinhas ou quem já se conhecia antes, né? Mas nós precisamos estimular, cultivar esses laços de fraternidade, fortalecer a nossa família espiritual, porque a união faz a força, né? E, em terceiro lugar, eu queria contar para vocês que hoje nós temos aqui participando, porque é fã da Júlia, uma expositora da Federação, uma querida amiga chamada Sueli. Vocês estão vendo a Sueli aí no vídeo? Oi, Sueli. Pois é, e eu queria contar para vocês que Sueli é a nossa próxima convidada, no próximo encontro. Que bacana. Pois que bom, Sueli. Muito bom. Sueli. Muito obrigada. Então, Lúcia, essa transparência que você falou, esse slide, do que Kardec deu essa recomendação, está lá no livro dos médiuns, viu? No capítulo 29, acho que é, né? Do livro dos médiuns, onde ele fala da constituição do espiritismo. Tá bom? Para quem quiser pesquisar, quem quiser estudar o restante do que o Kardec fala. Convite oficial para o chá com bolo. Que bom, né? Convite oficial. É verdade. Aqui com a pandemia a gente tem feito chá com bolo em partes. Eu e a Jace, depois eu e a Letícia, eu e a Lili. O Davi ainda não teve. Estamos abrindo o olhar para o futuro. Quando tiverem a sede, aí vai ficar mais fácil, né? É verdade. É verdade, né? Mas, olha, a pandemia trouxe muitas tristezas, mas para o espiritismo trouxe muita expansão. Verdade. Nunca vi tantas lives diariamente, de todos os jeitos, de todos os gostos, de todos os conteúdos na rede social. Né? Então, hoje nós conseguimos quebrar a barreira da nossa casa espírita, nos unirmos mais, nos prepararmos mais
para sermos a família universal, né? Então, de tudo, tudo de ruim, a gente vê coisas boas também. É verdade. Que bom. Bom, Júlia, obrigada aí pela sua palestra, pelas palavras. Eu acho que fez bem para todos nós, ajudou todos nós a refletirmos, como a mãe falar sobre aquilo que a gente já sabia e aprender coisas novas também. Obrigada pelo seu tempo, pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua mensagem. E assim nós vamos... Ana. Eu que agradeço, fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Fiquei feliz de ver o Davi, moço bonito. Cresceu. Para quem não estava no começo da conversa, Júlia conheceu o Davi menino. É verdade, é. Foi boa essa sua explicação, né? Senão vão falar assim, olha, ela está achando o moço bonito, é porque eu conheci... É que eu o conheci, ele era menino ainda, e ele vinha na minha casa diversas vezes com a mãe dele, com o pai dele, com a avó dele, né? Então, nós temos uma amizade assim de muitos anos, de muitas, pelo menos os últimos, sei lá, uns 30 anos, né, Davi? Por aí? Já faz bastante tempo já. Então, é isso. E fiquei felicíssima de ver que você está engajado na doutrina espírita, está aí com a Ana, com outros companheiros, né? A minha amiga Lúcia Vilela. Que bom, viu? Muito feliz mesmo. Muito obrigada para todos vocês. Obrigada, Letícia, pela sua pergunta, a Geici também pela sua pergunta. Um grande abraço para a Odete. A Odete frequentava a aliança. Da aliança. Uhum. Que bom, Odete. Então, que bom. Né? A Aline, né? Então, gente, obrigada. Obrigada, grande Júlia. Abraço. A gente vai agradecendo, então, ao Mestre Jesus por essa manhã de tanto aprendizado. Nós pedimos nesse instante a equipe do Chico Xavier para que entregue a nossa querida Júlia uma abraçada de flores perfumadas. Que essas flores, Senhor, possam ser deixadas no seu lar, iluminando e trazendo paz, amor, alegria a todos que aí estão. Os nossos agradecimentos com nosso amor. Fica conosco, Jesus, durante toda a nossa semana. Fluidifica as nossas águas, inspira-nos no seu caminho de luz. Graças a Deus. Obrigada, Júlia. Graças